Sejam bem-vindos, aqui é o Henrique Toledo e você está no canal da Lucinose e nós estamos numa série chamada Matrix. Você está em uma Matrix. E hoje nós vamos falar acerca do momento que os céus é criado antes da Matrix. Antes da Matrix foi então gerado o princípio e depois foi criado os céus. Nós estamos seguindo na Bíblia e o Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então houve um princípio e aí nesse princípio Deus ele cria os céus. Ele fala céus no plural e terra no singular. Então céus, na Bíblia a gente encontra 3 céus. A tradição judaica, a cultura judaica vai dizer que existem 7 céus. Então, o primeiro céu é o céu que nós conseguimos ver, o céu das nuvens. O segundo céu é o céu do universo. E um terceiro céu é um céu metafísico, um céu inacessível, um céu em uma outra dimensão, em um outro mundo. Em Hebreus diz que pela fé, entendemos que o universo foi feito pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, note que aqui o escritor em Hebreus diz que o céu, aliás, o universo foi feito pela palavra de Deus. Quando Deus foi criar todas as coisas, Deus ele é monarca, então quando ele fala, a sua fala tem muito poder. E quando ele fala, tudo começa a aparecer, a se desenvolver e a ser criado conforme a sua fala. Bem sabemos também que Jesus Cristo, ele é o verbo, ele é a palavra. Então, através da fala e através de Jesus, todas as coisas vão sendo criadas. Porque em Colossenses diz que tudo foi feito nele, através dele e para ele. Bem curioso isso, né? Tudo foi feito em Jesus. Então nós entendemos que quando Deus ele junta a Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, eles liberam espaço e tempo para criar o princípio, para criar os céus. Então, de dentro de Deus sai tempo e espaço, porque em Colossenses diz que todas as coisas foram criadas em Jesus. Então, tudo está conectado em Jesus. Tudo emana de Jesus. Se Jesus por acaso dizer, não quero mais que nada mais exista, e num piscar de olhos, tudo desaparece e acaba. Porque tudo está nele. Tudo tem vida nele. Isso é muito profundo e algumas mentes aí vai ouvir eu falando isso e vai falar, esse cara está viajando, esse cara está louco. Mas em Coríntios, no capítulo de número 1, em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que essa mensagem, o Evangelho, é loucura para aqueles que não creem. É difícil conceber tudo isso, se não for através do Espírito Santo, tocando na mente e abrindo os olhos e revelando esse Evangelho de poder. Então o que acontece? Hebreus ele se aprofunda ainda mais e diz que tudo aquilo que se vê não foi criado do que é visível. Então Deus ele é o maior designer que existe, o maior criativo que existe, porque ele cria a partir do nada. Nada existe, nada havia sido feito, nada tinha alguma referência, alguma forma, e ele traz à existência algo novo, inédito, algo completamente autêntico. Em Eclesiastes, no capítulo 1 e versículo 9,
Salomão, o rei mais sábio que existiu na face da terra, em toda a história humana, o rei mais poderoso, mais sábio, mais rico, ele escreve o livro de Eclesiastes e ele vai dizer que o que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Então, depois que Deus cria todas as coisas, tudo que existe é derivado de algo, surgiu de algo, veio de algo. Ninguém é capaz de trazer à existência algo que até então era inexistente. Tudo que é criado é a partir de alguma coisa transformada e não novo em si, como Deus cria todas as coisas. Olha que extraordinário. Nós estamos nesse momento antes da Matrix. Tá? É o momento na origem da vida, na origem das coisas, que a Matrix ainda não estava estabelecida. E aqui não tem Matrix. Aqui tem Deus, tem o Espírito Santo, tem Jesus, tem a Trindade, essa comunidade eterna, gerando a própria eternidade. E aqui, gerando o princípio, Einstein vai comprovar isso. Antes de Einstein, os cientistas achavam que o universo era eterno, que tudo existia eternamente, mas Einstein vem com a sua ciência e comprova que tudo passou a existir. Einstein olha para a Bíblia, olha para o Gênesis capítulo 1, versículo 1 e diz, não, isso tem coerência, isso que é verdade, realmente tudo passou a existir. Aí vem então a teoria do Big Bang. A ciência vai dizer que há 14 bilhões de anos atrás surgiu uma explosão, uma concentração de energia muito forte. Os cientistas vão dizer que era 140, 150 milhões de vezes mais quente do que o Sol, do que o centro do Sol. E essa concentração surge do tamanho de uma bolinha de gude e ela cresce em frações de segundos e se torna todo o universo e tudo que existe dentro dele. Então, essa é a explosão que a ciência vai dizer que é o Big Bang. A ciência diz que há 14 bilhões de anos aconteceu essa explosão, mas a ciência não sabe dizer o que gerou essa explosão. Os cientistas estão até hoje desenvolvendo aceleradores de partículas, tentando descobrir a partícula de Deus e tentando descobrir o que gerou essa tal dessa explosão. O fato é que a explosão aconteceu, a ciência diz, comprova que ela aconteceu. E nós sabemos que a explosão está narrada no Gênesis, a gente vai chegar lá. Quando Deus diz, haja luz, é essa tal explosão aí que a ciência diz, mas a gente vai chegar lá. Então, o interessante é que a ciência vai dizer que existem mais de 1 bilhão de galáxias. E que em cada uma dessas galáxias existem mais de 100 bilhões de estrelas que também são chamadas de planetas. Olha que interessante. E o bacana é que em meio a esses mais de 1 bilhões de galáxias, existe uma galáxia que é chamada Via Láctea. E nós estamos nessa galáxia chamada Via Láctea. Com a ajuda da ciência, a gente começa a ter a dimensão do tamanho da criação dos céus. No princípio, criou Deus os céus. Olha a profundidade nesses poucos minutos que a gente está falando aqui, um pouco de Bíblia, de informação bíblica, ainda que eu trouxe poucas referências, e um pouco de informação científica. Olha o tanto que a gente foi se aprofundando na questão dos céus. O primeiro céu que a gente vê, o segundo céu, o universo. E aí quando a gente vai para o universo, tem esses bilhões de galáxias, essas 100 bilhões de estrelas e planetas, e a gente está em uma dessas bilhões de galáxias, que é a Via Láctea. Então, olha o tamanho da dimensão da criação dos céus. E detalhe, tudo isso foi criado do nada. Foi criado de algo invisível, que nunca tinha sido visto. E detalhe, tudo isso está ligado em Deus, em Jesus Cristo. Detalhe, tudo isso saiu de dentro de Deus. Tudo isso saiu da verbalização de Deus. Tudo isso saiu do querer de Deus, da vontade de Deus. Então,
para você ver que Deus não se explica, Deus não se entende, Deus não se dá um formato, Deus não dá. Por isso que quando Moisés vai perguntar quem é você, o que eu digo, o que eu falo para o povo acerca do Senhor, ele vai dizer, diga que o eu sou o enviou. Esse eu sou o enviou é literalmente aquilo que pode ser tudo, porque tudo veio de dentro desse tudo que é Deus, tudo se originou de Deus, tudo veio do tudo que é Deus. Então, quando ele fala o eu sou te enviou, ele está dizendo o vento, as montanhas, o mar, as estrelas, o universo, ou aquilo que representa a sua necessidade de socorro, o tudo te enviou, o tudo, porque tudo está ligado nele, conectado nele, é muito profundo. No judaísmo, na religião judaica, eles vão dizer que existem 7 céus. Por que 7 céus? Quando a gente fala céu no português, céu é o céu que a gente vê. Porém, céu na Bíblia também é o céu que Deus habita. Então, assim, o nosso português é muito pobre, o nosso vocabulário. Quando a gente vai para o hebraico, quando a gente vai para o aramaico, quando a gente vai para o grego, por exemplo, no grego tem 4 palavras para definir amor. Aqui no hebraico, nós vamos ter 7 palavras que aparece na Bíblia se referindo a céu. Então tem a palavra de número 1, vilon, Isaías, capítulo de número 40, versículo 22. 2, raquiá, que é Gênesis, capítulo 1, versículo 17. 3, Sheraquim, Salmos 78, 23. 4, Zebul, Isaías 63, 15, 1 Reis 8, 13. 5, Marrom, Deuteronômio, capítulo 26, versículo 15, também Salmos, capítulo 42 e versículo 9. 6, Machon, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12. E o 7º, Araboth. Aí você vai falar, Henrique, você falou tudo errado. Falei mesmo que eu não sei falar em hebraico. Estou lendo aqui, estou pronunciando do jeito que eu consigo ler aqui. Não falo hebraico, não sou estudioso de hebraico. Então o que acontece? Na Bíblia, em vários momentos que a Bíblia vai se referir a céu, aparece uma palavra diferente para se referir a céu. Então tem 7 variações de céu no vocabulário hebraico. O apóstolo Paulo, o Paulão, que eu falo muito dele, gosto muito desse homem especial de Deus, em 2 Coríntios, capítulo de número 12, ele vai dizer que ele não sabe se no corpo, se no espírito, ele não sabe, mas ele vai dizer que ele foi levado à 3ª dimensão, ao 3º céu. E lá ele viu coisas inefáveis que não são listas do ser humano saber. Tudo isso nós falamos acerca dos céus, da criação dos céus. A Bíblia não fala do ato criativo dos céus, mas a Bíblia fala acerca dos céus. E a gente vai se aprofundar um pouco mais nos céus. A gente vai andar um pouco na Bíblia e a gente vai tentar compreender acerca desses céus que aparecem na Bíblia. E a gente vai falar disso acerca no próximo vídeo. E a gente ainda não entrou na Matrix. A gente está antes da Matrix. Em breve a gente vai entender o que gerou a Matrix. Solta o like, se inscreve, escreva aqui o que você achou desse vídeo. Vamos crescer essa comunidade, manda esse vídeo para mais pessoas, chama as pessoas para acompanhar essa série. Muito obrigado por você estar aqui. Estou gostando muito disso, estou feliz. Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo.